Agora vamos dar continuidade à nossa aula de Psicologia da Educação, né? Nós temos visto, já vimos aqui em outras aulas, as concepções de desenvolvimento, falamos sobre o inatismo, falamos sobre o ambientalismo, falamos sobre o interacionismo, e dentro desse capítulo do interacionismo, que é a grande teoria da aprendizagem, que hoje dá sustentação a toda a nossa ideia de educação aqui no nosso país, nós estudamos o interacionismo construtivista e vimos a teoria de Piaget, lembra? Vimos os esquemas de assimilação, acomodação, equilibração, vimos a ideia dos estágios de desenvolvimento. E agora nós temos a missão de conhecer um pouquinho da teoria genética de Vygotsky, um outro grande teórico que produz uma teoria sobre aprendizagem que vem fundamentando muito toda a nossa premissa teórica da educação. Lembra que eu estou falando sempre dessa questão mais teórica, porque a gente sabe que na prática, no dia a dia das escolas, acontecem muitas coisas, é tudo muito misturado. Mas os estudos de Vygotsky fazem parte. E preste atenção você aí do outro lado, tá? Porque os concursos públicos, eles vêm caprichando muito nessa questão, que é a questão da aprendizagem. Então, alguns chamam mais atenção para a teoria piagetiana, outros chamam mais atenção para a teoria vigotskiana e outros ainda trazem a teoria valoniana, que nós ainda estudaremos numa outra aula, ok? Então, hoje é Vygotsky, com certeza um teórico extremamente importante, que a gente vai começar a discutir neste exato momento, ok? Então, vamos lá. Bom, então, hoje, Vygotsky, neste momento, vamos conhecer quem foi esse autor, tudo que ele produziu e o impacto dessa produção nas questões da educação. Então, está aqui, teoria sociocultural, Lev Vygotsky, ele nasceu em 1896 e morreu em 1934. A gente já pode fazer aqui uma conta rápida e ver que ele morreu muito novo, né? Então, ele morreu com 37 anos, 37 para 38 anos, essa aqui é a foto de Vygotsky. Mesmo nesse espaço curto de vida dele, ele produziu muita coisa que a gente vai conhecer agora, tá? Então, ele viveu na União Soviética, saída da Revolução Comunista de 1917, e, portanto, ele tem, sim, uma influência marxista nos seus trabalhos. A influência de toda a produção de Karl Marx está presente na teoria que ele cria. Ele desejava reescrever a psicologia e construir uma teoria da educação que fosse adequada ao novo mundo e que tivesse, com isso, um olhar diferenciado da psicologia anterior. Então, uma das primeiras coisas que Vygotsky fez foi pegar toda a produção da psicologia anterior, estudá-la e reescrevê-la sobre uma outra ótica, que era uma ótica que trazia esses elementos que a gente vem falando do contexto sociocultural, que não estavam perfeitamente ou que não eram evidenciados nas propostas da psicologia até então. Então, ele teve tuberculose. A tuberculose se manifestou desde os 19 anos de idade dele, foi responsável pelo seu fim prematuro aos 37 anos de idade. Então, a tuberculose, a gente sabe que a União Soviética, a Rússia, é extremamente frio, um gelo danado, né? E não havia ainda tratamentos adequados e ele acabou sendo vítima da tuberculose. Vygotsky era de uma família que tinha um nível socioeconômico razoável, mas que, com toda a revolução e tudo que aconteceu, na perspectiva especialmente quando o Stalin vai para o poder, eles perdem tudo. E, na realidade, aquecimento não existia na casa, então a tuberculose ela assolou várias pessoas da sua família, tá? Inclusive ele mesmo. Toda a produção de Vygotsky só é, de fato, descoberta pelo mundo ocidental em 1960. Até porque a gente sabe que tinha uma cortina de ferro que impedia a passagem dos conhecimentos de um lado para o outro, e a partir de 1960... é que os estudos de Vygotsky começam, ainda que muito timidamente, a ser discutidos pelo mundo ocidental, ok? Então, veja só, ele morre em 37. Então, enquanto ele estava vivo, a produção dele não teve a atenção que merecia ter.
Somente anos depois da sua morte é que ela começa a ganhar um destaque. E se a gente olhar a perspectiva vigotskiana, ela é extremamente atual. Ela é extremamente atual porque justamente ela trabalha com essa ideia de que a gente não pode pensar no indivíduo como um sujeito universal, como um sujeito cristalizado no tempo e no espaço, mas trazendo justamente essa ideia de que os indivíduos são constituídos, se constituem por todas essas experiências que fazem parte da sociedade em que ele está, do tempo histórico em que ele vive, da cultura que ele aprende, ok? Vamos lá. Além disso, ele trabalha, então, essas questões do sujeito biológico e do sujeito social, como a gente vinha discutindo ainda agora. Então, para ele, as funções psicológicas têm um suporte biológico e são moldadas ao longo da história da espécie e do indivíduo. Então, quando ele fala da história da espécie, ele está falando da filogênese. Essa é uma palavra que nós já conhecemos do vocabulário piagetiano e também da história do indivíduo, ontogênese. Também conhecemos essa palavra do vocabulário piagetiano. Mas qual a diferença, então, entre os dois? É que, para Vygotsky, o sujeito biológico converte-se em sujeito humano pela interação social. E aí ele traz uma outra palavra para complementar essa ideia da filogênese e da ontogênese, que é a ideia da sociogênese. Então, na sociogênese, a gente entende que esse sujeito, esse bebê que nasce como um indivíduo biológico, ele se transforma num sujeito humano, ele se transforma num ser humano através da interação social. Então, são os outros, são os pares que fazem com que um sujeito se constitua como humano, como representante humano, não só na perspectiva biológica, mas especialmente na perspectiva cultural. Se a gente for recordar, talvez você lembre aí da época da sua faculdade ou do seu curso normal, uma história, que é uma história muito conhecida, muito discutida na esfera da educação, né, que serve para a gente iniciar essas discussões, que é a história de Amala e Kamala. Lembra das irmãs Lobo? Então, essas meninas, sabe-se que houve um acidente aéreo e o avião caiu na selva e os pais morreram e as meninas, pequenas ainda, sobreviveram a esse acidente e foram acolhidas por uma matilha de lobos. E aí, olha só exatamente exemplificando isso que Vygotsky traz para a gente. As meninas, acolhidas pela matilha, começam a desenvolver os mesmos hábitos de toda a matilha, que era dormir de dia, à noite caçar, andar de quatro. A linguagem dessas meninas não se desenvolveu. Isso mostra para a gente o impacto que essas questões da interação social têm no indivíduo. Como elas não tiveram esse contato com outros indivíduos da espécie dela, com outros seres humanos, elas tiveram uma interação social com lobos. E elas aprendem, então, com os lobos, aquelas culturas que são típicas daquela espécie e daquele grupo que é aquela matilha de lobos. Então, para a gente ver, o que Vygotsky já começa a dizer para a gente é o seguinte, olha, ninguém está dizendo que nós não somos seres biológicos, nós somos. E lógico que nós temos um impacto biológico em todas as situações da nossa vida, mas a gente precisa considerar que o papel da interação social e o papel da cultura que nos chega pela interação social, ela é determinante para que a gente seja o que a gente é hoje. Ela é determinante na nossa constituição humana. Então, diferentemente de Piaget, que falava para a gente das questões da equilibração como um princípio básico para explicar o desenvolvimento cognitivo, lembra que Piaget falava da equilibração? Então, você tinha esquemas mentais, então você tinha a assimilação e a acomodação, né? Então, na assimilação, o indivíduo até ampliava algum conhecimento, então ele tinha uma quantidade maior do mesmo conhecimento. E na acomodação, novas estruturas, novos conhecimentos. E dentro desse movimento ativo de assimilação e acomodação, os processos de equilibração que organizam as estruturas cognitivas. E, com isso, todo o desenvolvimento cognitivo, então, aconteceria. Então, o que Vygotsky
parte de que premissa? De que o desenvolvimento tem que ser entendido como referência ao contexto social e cultural no que ocorre. E se eu tenho que olhar para o contexto social e para o contexto cultural, eu já tenho algumas ideias muito claras. Por exemplo, eu não posso esperar que duas crianças de uma mesma idade, que possam ter nascido no mesmo dia, mas que vivam em contextos sociais e culturais diferentes, tenham o mesmo tipo de desenvolvimento. Então, elas podem ter desenvolvimentos até parecidos, mas eu não posso esperar que os desenvolvimentos sejam todos iguais. Essa é a ideia da microgenética. Então, quando você vai olhando para essas gêneses de como nasce o conhecimento, de como a aprendizagem acontece, eu preciso de um olhar que seja um olhar o mais individual possível. É o sujeito no contexto, o sujeito na interação social, o sujeito nas suas relações, o sujeito e a cultura que o cerca, que são as fontes de aprendizagem desse sujeito. Então, existe uma diferença muito grande entre a postura dos dois. E é por isso que eu vou chamar a atenção de vocês. Piaget, a gente fala sempre do interacionismo construtivista. Vygotsky, a gente fala de socio-interacionismo. Vou até colocar aqui para vocês, para ficar claro, tá? Então, ó, aqui a gente tem socio-interacionismo. E aqui a gente tem interacionismo construtivista. Qual é a grande questão dos dois? Aqui, quando a gente fala aqui em Piaget, Piaget não citou o papel da interação social nesse processo de desenvolvimento, nos processos de aprendizagem. Piaget, ele fincava muito a sua teoria numa premissa biológica, sendo o biológico aquilo fundamental, o requisito fundamental para que as aprendizagens acontecessem. Para Vygotsky e o socio-interacionismo, a palavra sócio já traz para a gente a ideia da interação social. E essa ideia da interação social é fundamental para a gente entender que o desenvolvimento biológico deixa de ser a condição para as aprendizagens. Passa a ser um elemento das aprendizagens, mas não a sua condição. E a sua condição maior é justamente a questão social, a questão das interações e a questão da cultura, ok? Então, portanto, são dois teóricos diferentes, em comum, interacionismo. Todos eles acreditam que o sujeito aprende por interação. A interação é um elemento importante, mas Piaget olhando a interação do sujeito com o objeto de conhecimento, tá? E Vygotsky, o sujeito na interação com outros sujeitos. E o que perpassa nessas interações, que são os aspectos, inicialmente, os aspectos culturais. Cada povo vai ensinar para os seus representantes mais novos, ou seja, os seus bebês, a sua cultura. Tem um filme muito interessante, vocês conseguem ver isso facilmente no YouTube, talvez você já tenha visto. Se não viu, eu vou te sugerir. O nome do filme é Bebês. Bebês é um documentário que mostra, desde o nascimento, do parto, tá, até mais ou menos o primeiro ano de vida de 4 bebês de culturas diferentes. Então, você tem um bebê americano, um bebê japonês, um bebê da Mongólia e um bebê, se eu não me engano, de uma tribo da Etiópia, mas não tenho certeza se é exatamente. É um bebê da África. E aí, você vai vendo o que tem dessa perspectiva biológica, mas o quanto que as questões culturais, que são bem diferentes, porque são 4 locais completamente diferentes, né? E o quanto que essas questões culturais marcam o desenvolvimento das crianças, o quanto marcam as possibilidades de aprendizagem. Eu sugiro que, quando você tiver um tempinho livre, vá lá, veja Bebês. É um documentário francês, não tem quase nada para você... Você não precisa se preocupar com tradução, porque, na realidade, são os bebês atuando o tempo inteiro, então é linguagem de bebê, e aí não tem uma língua específica para ser entendida, mas eu sugiro que você veja isso, que você vai entender perfeitamente essa diferença que existe entre aquilo que é biológico e aquilo que é cultural.
Então, a gente começa a discutir aqui alguns pilares da teoria de Vygotsky. Lógico que a teoria de Vygotsky é imensa, e a gente está fazendo aqui um recorte, que é um recorte para os concursos, e é um recorte para aquilo que nos interessa em relação aos processos de aprendizagem, a sua teoria da perspectiva da aprendizagem. Tá? Então, ele vai dizendo o seguinte, os processos ou as funções, tá, mentais superiores, você pode achar na prova a expressão processos superiores, funções mentais superiores, depende, tá? Então, habitue-se com as diferentes nomenclaturas para o mesmo tema. Então, esses processos, ou então funções mentais superiores, que são pensamento, linguagem, o comportamento que eu escolho ter, a atenção consciente, a memória voluntária e etc., têm origem em processos sociais e são a conversão de relações sociais em funções mentais. Então, o que o Vygotsky está dizendo para a gente é o seguinte, olha, essas funções mentais, o fato de eu pensar, o jeito como eu penso, a minha função de pensamento, é uma função que está atrelada às questões das interações sociais. E que, lógico, tem um impacto biológico sobre mim, mas que vem inicialmente nesse processo de relações sociais que eu vou transformando nas funções mentais. Ou seja, todas essas questões, quanto mais eu tenho contato com aspectos da cultura, quanto mais eu tenho contato com relações sociais, com outras pessoas que são diferentes de mim e que vão me ensinar coisas diferentes, melhor para o meu desenvolvimento. Então, como é que esse processo de fato acontece? Olha, gente, essa discussão de funções mentais superiores, ela é muito importante, ela é vital. Porque Vygotsky não trabalha com essa ideia de desenvolvimento cognitivo, ele trabalha com a ideia do desenvolvimento das funções mentais superiores, desses processos mentais. E esses processos mentais são justamente o que nos fazem ser uma espécie diferente das demais espécies. Então, por exemplo, se a gente pensar na perspectiva da fala, da linguagem, tá, com esse intercâmbio que a gente tem de comunicação, isso é uma função mental superior. Mas eu só aprendi, e você aí do lado só aprendeu, porque você manteve interações com outras pessoas. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muita satisfação, muito orgulho, estou aqui para lhe apresentar a nossa isolada de conhecimentos pedagógicos aqui da La Concurso, né? Antes de mais nada, eu peço licença, você estava assistindo no vídeo aí, ou do professor Bodão, ou da professora Márcia Gil, mas esse vídeo, nós temos a intenção de ser apenas um vídeo demonstrativo, para você conhecer a qualidade dos nossos professores. Esse vídeo representa apenas 20% da videoaula, da aula inteira. Quer assistir o restante? Então clique aqui embaixo que você tem um link, esse link vai direcionar você aí lá para o nosso site, uma isolada de conhecimentos pedagógicos total, né? Todas as aulas do professor César Bodão e todas as aulas da professora Márcia Gil. Investimento apenas R$ 80, 2 professores, prazo de acesso 60 dias, e durante 60 dias você pode assistir quantas vezes, na hora que quiser, na hora que desejar, né? Tá certo? Carga horária 84 horas, né? Atualmente, eu digo atualmente por quê? Porque dentro desse prazo de 60 dias nós podemos ter aí alguma atualização, e esse módulo recebe aí todas as atualizações durante esse período, né? Quantidade de aulas, 109 horas, né? Ou seja, só aqui na La Concurso vocês podem ter certeza aí que é o melhor módulo de isolado de conhecimentos bancários existentes aí no mercado. Forte abraço, espero vocês. Fui, tchau. Clique lá.